E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar num tema que é bem profundo, sabe? A perda da fé. É um assunto É delicado. delicado, mexe com a gente de um jeito, né? Hum. Mas a gente vai tratar com muito respeito, lógico. Claro. Cada um tem a sua experiência, a sua relação com a fé. É. E para me guiar nesse labirinto, digamos assim, tenho aqui uma expert do Google, especialista em estudos religiosos e da condição humana. Oi, pessoal. Prazer em estar aqui com você. É isso aí. A fé é algo muito individual, né? E quando a gente fala de perda da fé, não é necessariamente rejeitar a religião. É É, mais amplo, né? é mais amplo. A gente pode perder a fé em várias coisas. É perder confiança nas instituições, nas pessoas. Nas pessoas, até em si mesmo. É verdade. E aí, quando a gente fala da perda da fé, logo vem à mente a história de Jó, Ah, sim. né? Aquele cara que passou por tanta coisa, tanta provação, É, uma avalanche de perda e sofrimentos, né? é. Que fariam qualquer um questionar a existência de Deus, né? A bondade do mundo. Você acha que essa experiência do Jó, essa sensação de abandono, de injustiça, é um gatilho comum para a perda da fé? Ah, com certeza. A gente vê isso em diversas culturas e épocas, né? É, quando a vida te dá uma rasteira, assim, sabe? Te coloca frente a frente com um sofrimento inexplicável. É natural se perguntar, cadê Deus nessa história toda, né? E aí, para algumas pessoas, a fé se torna um fardo, né? Uma promessa que parece ter sido quebrada. Mas é importante lembrar que cada um reage de um jeito, né? Cada um tem Esse é o processo. a sua forma de lidar. Totalmente. E pensando bem, a perda da fé não é um fenômeno exclusivamente religioso, né? Não, não. A gente pode perder a fé no amor, Exatamente. na justiça, no futuro. E no material que a gente recebeu para esse deep dive, tem um filme que ilustra isso bem, de forma intensa, né? Sim. Anjos Rebeldes, se não me engano. Anjos rebeldes, isso. O filme coloca os personagens em situações extremas, né? Que acabam abalando as crenças. E o que me chamou a atenção foi como o filme explora a desilusão com as instituições, né? A gente vê ali Tem um padre corrupto. um padre corrupto que faz a gente questionar, né? Será que a fé está sendo usada para manipular as pessoas? A hipocrisia, a corrupção, né? Dentro das instituições que deveriam ser exemplo de quebrar as pernas, né? E a gente vê isso acontecendo todo por aí, né? E não só no contexto religioso, né? Não. Em De vários. várias áreas. E quando essa decepção, né, junta com as dificuldades da vida, né? Com a sensação de injustiça, de abandono, aí a perda da fé se torna quase inevitável para algumas pessoas. Né? Sim. Faz muito sentido. E tem outro ponto que me deixou encucado no filme. A questão dos avanços científicos. Tem uma discussão sobre manipulação genética Sim. que me fez pensar. Será que a ciência está, de certa forma, desafiando a fé? Olha, essa é uma questão complexa e que gera muito debate, né? O que a gente pode observar é que, para algumas pessoas, a ciência oferece explicações que antes eram atribuídas ao divino, né? E aí surge um conflito interno. Como conciliar a fé com a razão, como lidar com essa aparente contradição. E para te dar um exemplo mais concreto, eu vou trazer um conceito da psicologia chamado dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva. Que nome legal, parece nome de banda de rock. Isso. Mas explica pra gente o que é isso. É basicamente o desconforto mental que a gente sente quando tem duas crenças conflitantes na cabeça. É como tentar encaixar peças de um quebra-cabeça que não se encaixam. Entendi, tipo, você acredita em Deus, mas a ciência te mostra evidências que Contradizem. contradizem a crença, né? Isso. E aí você fica nesse limbo, É. tentando conciliar o que você sente com o que você sabe. Exatamente. E essa dissonância pode ser um gatilho para a perda da fé, né? Porque a pessoa se vê obrigada a reavaliar suas crenças, a questionar aquilo que ela sempre aceitou como verdade. Caramba, interessante. E você acha que essa dissonância é algo que a gente precisa evitar a todo custo? Ou será que ela pode ser um motor pro crescimento, para uma nova compreensão da fé? Eu acho que a gente precisa encarar a dissonância como parte do processo, sabe? É como uma dor que te avisa que algo precisa ser curado, transformado. E essa transformação pode ser libertadora, né? Pode te levar a uma fé mais madura, mais autêntica. Nossa, que bonito isso. E me diz uma coisa, a gente já explorou algumas causas da perda da fé, mas como essa experiência se manifesta na vida das pessoas? É sempre algo negativo, traumático. Olha, não existe uma resposta única para isso, né? Cada pessoa vai vivenciar a perda da fé de um jeito. Sim. Mas o que a gente observa é que é um processo que costuma envolver muita dor, confusão, raiva
É como se o chão se abrisse sob seus pés e você se visse perdido, sem saber para onde ir. É. No filme, a gente vê os personagens passando por uma montanha-russa de emoções, né? Dúvida, medo, culpa. E tem uma cena que me marcou muito. Qual? Que um dos personagens diz: eu me sinto como um barco à deriva, sem bússola, sem destino. É uma imagem poderosa, né? É. E essa sensação de desorientação, de vazio existencial, é muito comum em quem está passando pela perda da fé, né? A pessoa se sente desamparada, sem o porto seguro das suas crenças. Sem as suas referências. E aí o que acontece? A pessoa se entrega ao desespero. Ou será que existe um caminho para reconstruir a fé? Aí que tá a beleza da coisa. É. A perda da fé, por mais difícil que seja, pode ser um ponto de virada na vida da pessoa. É como se a crise abrisse espaço para uma nova jornada, para um reencontro consigo mesma. Que legal. Então me conta mais sobre essa jornada. O que a gente pode fazer para reconstruir a fé depois de perdê-la? Bom, essa é uma pergunta que exige um mergulho mais profundo, né? Que tal a gente explorar isso na próxima parte do nosso Deep Dive? Fechado. Acho que a gente precisa de um tempinho para processar tudo isso que a gente conversou, né? Então, galera, fiquem ligados que já a gente volta para desvendar os mistérios da reconstrução da fé. Isso aí. Voltamos então para a segunda parte do nosso Deep Dive. A gente mergulhou nas causas da perda da fé, explorou como essa experiência pode ser, né? Um turbilhão de emoções. Mas agora vamos tentar trazer um pouco de luz para esse labirinto. O que você me diz? Você acha que a fé, uma vez perdida, pode ser reconstruída? É a pergunta que não quer calar, né? Depois de toda essa turbulência que a gente discutiu, será que existe um caminho de volta? Confesso que depois da nossa conversa, de ter revisitado o filme Anjos Rebeldes, fiquei pensando, a gente sai dessa jornada mais forte ou a perda da fé deixa cicatrizes permanentes? O filme dá algumas pistas interessantes. Lembra do personagem principal, o Thomas. Ele passa por poucas e boas, a fé dele é abalada profundamente. Mas no meio do caos ele encontra apoio na amizade da Sandra. A conexão humana se torna um ponto de força, né? Um farol no meio da tempestade. Você tocou num ponto crucial. A Sandra meio que representa a ideia de que, mesmo quando a fé em algo maior se esvai, a gente pode se agarrar ao amor, à compaixão, à solidariedade. E essa ideia me leva a uma pergunta. Será que a reconstrução da fé passa necessariamente por um retorno à religião? Ou será que existem outros caminhos? É aí que a gente precisa abrir a mente para novas possibilidades, né? Muitas vezes a gente associa a fé exclusivamente à religião, mas ela pode se manifestar de diversas formas. A gente pode ter fé no amor, na justiça, na natureza, na arte. E no material que a gente recebeu para esse Deep Dive, tem um estudo que mostra que pessoas que se dedicam a atividades sociais, por exemplo, costumam ter um senso de propósito muito forte, uma crença na capacidade humana de transformar o mundo. Interessante. É como se a gente encontrasse um novo norte, um novo motivo para acreditar, fora dos dogmas religiosos. E essa ideia de encontrar significado em outras áreas da vida me faz pensar em algo que a gente viu no filme: a busca pela verdade. O Thomas, mesmo desiludido com a religião, se lança numa investigação para desvendar os mistérios por trás dos eventos sobrenaturais. É como se a busca por respostas, por conhecimento, se tornasse uma nova forma de fé. Exatamente. A curiosidade, a busca por conhecimento podem sim ser um motor para a reconstrução da fé. E essa busca não precisa estar atrelada a uma doutrina específica. É sobre se abrir para o mistério da vida, para o desconhecido, e ter a coragem de questionar, de duvidar, de buscar suas próprias respostas. E nesse processo de busca, a gente pode acabar se deparando com novas perspectivas, com ideias que a gente nunca tinha considerado antes. E essa abertura para o novo, essa disposição para rever nossos conceitos, me parece fundamental para reconstruir a fé de forma mais sólida, mais autêntica. Concordo plenamente. A reconstrução da fé não é sobre voltar para a zona de conforto das crenças antigas, mas sobre se permitir trilhar um novo caminho, com mais consciência, mais liberdade. E nesse processo, a gente pode se surpreender com a força que existe dentro da gente, com a capacidade de ressignificar as experiências e encontrar um novo sentido para a vida. Falando em ressignificar, lembrei de algo que a gente comentou na primeira parte. O conceito de dissonância cognitiva. Aquela sensação de conflito interno quando a gente se depara com ideias que desafiam nossas crenças. Você acha que essa dissonância pode ser um obstáculo para a reconstrução da fé? Na verdade, eu vejo a dissonância como uma oportunidade. É como se a gente tivesse a chance de rever o quebra-cabeça da nossa vida, de tirar as peças que não se encaixam mais e buscar novas peças para completar um quadro. E essa busca, essa reorganização, pode nos levar a uma compreensão mais profunda da fé, mais integrada com quem a gente é de verdade. Nossa, essa metáfora do quebra-cabeça é perfeita. É como se a perda da fé nos desse a chance de remontar nossa história, de criar uma nova narrativa mais autêntica, mais alinhada com a nossa essência. Exato. E quando a gente fala em reconstruir a fé, não significa necessariamente apagar o passado.
passado, né? É sobre integrar as experiências, aprender com os erros e seguir em frente com mais sabedoria e compaixão, tanto por nós mesmos quanto pelos outros. E como a gente pode colocar essa sabedoria em prática? Quais são as ferramentas que a gente pode usar para reconstruir a fé? No filme, Thomas encontra consolo na amizade, na busca pela verdade. Mas será que existem outras estratégias? O material que a gente recebeu menciona algo sobre isso. Sim. A gente viu que a conexão humana pode ser um pilar importante nesse processo, né? Mas além disso, o estudo que a gente comentou também destaca a importância de se conectar com a natureza, de buscar práticas que promovam o bem-estar físico e mental, como meditação, yoga, atividades artísticas. É verdade. Esses caminhos podem nos ajudar a silenciar a mente, a conectar com a nossa intuição, a encontrar um estado de paz interior que nos permite enxergar as coisas com mais clareza, com mais esperança. Exatamente. Quando a gente cultiva essa paz interior, essa conexão consigo mesmo, a gente abre espaço para que a fé floresça de uma forma mais genuína, mais livre de dogmas e imposições. E me diz uma coisa, a gente falou bastante sobre a jornada individual de reconstrução da fé, mas qual é o papel da comunidade nesse processo? No filme a gente vê o Thomas se isolando no início, mas depois ele se abre para Sandra buscar apoio. Será que o apoio de um grupo, de uma comunidade pode fazer diferença? Sem dúvida. O ser humano é um ser social por natureza, né? A gente precisa se sentir acolhido, pertencente a algo maior que nós mesmos. E a comunidade, seja ela religiosa ou não, pode oferecer esse suporte, esse senso de pertencimento. É verdade. E quando a gente se sente acolhido, parado, fica mais fácil enfrentar os desafios, né? A gente encontra força na união, na partilha de experiências, na troca de afeto, e essa rede de apoio, essa sensação de pertencimento, pode ser um terreno fértil para que a fé volte a florescer. Com certeza. E quando a gente fala de comunidade, não precisa ser necessariamente um grupo religioso, né? Pode ser um grupo de amigos, um grupo de apoio, uma comunidade online. O importante é ter pessoas com quem a gente possa compartilhar nossas dúvidas, nossos medos, nossas esperanças. Pessoas que nos inspirem a seguir em frente, a acreditar que dias melhores virão. Que lindo isso. E essa ideia de se apoiar na comunidade me leva a outro ponto que me chamou a atenção no material que a gente recebeu. A importância do perdão. O perdão, tanto para com os outros quanto para consigo mesmo, parece ser um elemento chave para a reconstrução da fé. O que você acha? Concordo plenamente. O perdão é um ato de libertação, né? Quando a gente se agarra à raiva, ao ressentimento, a gente fica preso ao passado. Isso impede a gente de seguir em frente. E para reconstruir a fé, a gente precisa se libertar dessas amarras, abrir espaço para o novo. E como a gente faz isso na prática? Como a gente aprende a perdoar, especialmente quando a ferida é profunda, quando a dor parece insuportável? Essa é uma pergunta complexa, né? O perdão não é um botão que a gente aperta, pronto. É um processo, um caminho que a gente percorre com altos e baixos. E nesse caminho a gente pode se beneficiar de diversas ferramentas. A terapia, a meditação, a prática da compaixão. Nossa, quanta coisa a gente já explorou nesse Deep Dive. Mas me diz uma coisa, a gente falou muito sobre reconstruir a fé depois de perdê-la. Mas será que existe a possibilidade de prevenir a perda da fé? O que a gente pode fazer para fortalecer a nossa fé, para torná-la mais resiliente diante dos desafios da vida? Essa é uma ótima pergunta para a gente finalizar essa parte do nosso Deep Dive. E eu acho que a resposta está naquilo que a gente já vem conversando. Cultivar a conexão humana, buscar significado em diversas áreas da vida, se abrir para o novo, praticar o perdão. Esses são caminhos que fortalecem não só a nossa fé, mas a nossa alma, a nossa capacidade de amar, de ser feliz, de viver com mais sentido. Que lindo. Então fica a dica para os nossos ouvintes. Cuidem da sua fé como quem cuida de um jardim. Regue com amor, com compaixão, com conhecimento e não tenha medo das tempestades, pois elas fazem parte do ciclo da vida. O importante é ter raízes fortes para se manter de pé e florescer cada vez mais forte. Perfeito. Acho que essa é uma mensagem inspiradora para a gente levar para a vida. E na próxima parte do nosso Deep Dive, vamos explorar mais a fundo essa ideia de fortalecer a fé, de torná-la um farol que nos guia nos momentos de escuridão. Combinado! Então, galera, fiquem ligados que já a gente volta para a última parte dessa jornada incrível. E cá estamos nós de volta para a última parte do nosso Deep Dive sobre a perda da fé. Nossa, quanta coisa a gente já conversou, né? Exploramos as causas, os sentimentos, as estratégias para lidar com a perda da fé. Como reconstruir a fé. E agora, nessa reta final, queria te perguntar o que fica para o nosso ouvinte. Qual a mensagem principal que a gente quer deixar? Acho que a mensagem mais importante é: você não está sozinho. A perda da fé é uma experiência humana. E por mais difícil que seja, existem caminhos para lidar com ela. Para encontrar um novo sentido, uma nova forma de se conectar com o mistério da vida. Verdade. E o mais legal é que não existe uma fórmula mágica, né? Um caminho único para lidar com essa questão. Cada um encontra a sua forma de se conectar com o sagrado, com aquilo que dá força e esperança.
E essa individualidade, essa liberdade, me parece fundamental para a fé ser autêntica. Sim. Realmente transformadora. Com certeza. E essa jornada de reconstrução, ela pode ser desafiadora, mas também libertadora e enriquecedora. É um processo de autoconhecimento, de revisão de valores, de busca por um novo sentido para a vida. E o mais importante é respeitar o seu tempo, o seu processo e buscar o que faz sentido para você. E se precisar de ajuda, não hesite em buscar apoio, né? Em amigos, familiares, grupos de apoio profissionais da área. Exatamente. A gente não precisa passar por isso sozinho. Tem muita gente disposta a estender a mão, a dar um abraço, compartilhar suas próprias experiências. E falando em compartilhar, tem uma frase da especialista que a gente consultou para esse Deep Dive que ficou martelando na minha cabeça. A própria busca já é uma demonstração de fé. O que você acha disso? Eu acho lindo isso. É como se a gente dissesse, mesmo sem todas as respostas, eu continuo buscando, continuo acreditando que existe algo maior que me move, né? E essa busca, essa inquietação, essa vontade de ir além, já é uma forma de fé. Uma fé em movimento, em constante transformação. E essa chama, essa busca, pode te levar a lugares incríveis. Pode te levar a uma nova compreensão de si mesmo, do mundo, da sua relação com o divino. E quem sabe, essa jornada te leva a descobrir que a fé, assim como a vida, está em constante transformação. Que a perda, por mais dolorosa que seja, pode ser um portal para um novo recomeço. Para uma fé mais autêntica, mais madura, mais alinhada com quem você realmente é. É isso aí. A gente começou esse Deep Dive falando sobre a perda da fé, mas no decorrer da nossa conversa, a gente percebeu que essa perda pode ser, na verdade, um convite para um mergulho mais profundo em nós mesmos, né? Para um reencontro com a nossa essência. E nesse processo a gente pode descobrir novas formas de se conectar com o mistério da vida, com o sagrado, com o que nos transcende. E aí a fé se torna um farol que nos guia, um motor que nos impulsiona, né? Uma fonte de força e esperança para a gente enfrentar os desafios da vida. Que mensagem poderosa para a gente encerrar o nosso Deep Dive. E eu queria deixar um último recado para você que está nos ouvindo. Não tenha medo de questionar, de duvidar, de buscar suas próprias respostas. A fé não é algo estático, imutável. Ela se transforma junto com a gente, se molda às nossas experiências, às nossas reflexões. E essa busca, essa jornada de autoconhecimento é o que torna a fé algo tão especial, tão único, tão capaz de nos conectar com o que há de mais profundo em nós mesmos e no mundo ao nosso redor. E nunca se esqueça, você não está sozinho nessa jornada. Que a força e a esperança te acompanhem sempre. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Deep Dive. Esperamos que essa conversa tenha te inspirado a refletir sobre a sua própria relação com a fé, a buscar seus próprios caminhos, a encontrar sua própria luz. A gente se encontra no próximo mergulho.